Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal. E hoje eu vou responder uma pergunta, que eu recebi lá nas minhas redes sociais, lá no Insta, sobre quando que nós devemos de fato fazer uma visita na escola. Bom, primeiramente vou trazer para vocês a base teórica, Então, quando a gente está ali trabalhando psico, quando a gente recebe um paciente no consultório, é importante que você saiba disso, nós passamos por um processo de avaliação, certo? Dentro deste processo de avaliação, a visita escolar, ela está inclusa. E aí a pergunta da minha seguidora foi: quando que eu vou fazer esta visita, Em qual das minhas sessões eu encaixo essa visita? É sugerido para nós, que essa visita escolar, ela se dê aí dentro do seu espacinho de avaliação. Então, não tem muito problema aí se eu vou na minha segunda, terceira, quarta, quinta sessão, tá? O importante é que você visite dentro desse seu processo avaliativo, sendo ele aí levando 8 a 10 sessões, que é o que a gente também sugere de avaliação. E qual é a função? Eu vou para a escola, vou conhecer, claro, o ambiente educacional, eu vou de repente conseguir uma entrevista ali com a coordenadora ou de repente com a professora, também depende do ano escolar aí do seu aluno, e você vai colher informações dessa criança. Então, como que essa criança está inserida neste ambiente educacional? Quais são as dificuldades, que a escola ou a direção, o professor, ele tem percebido dessa criança? Então, qual é o histórico? Então, você vai conseguir conversar ali, tá? Isso vai te ajudar, claramente, a colher informações aí do seu paciente que vão te apoiar e te auxiliar no processo de avaliação. Agora, eu vou te falar o que eu, Daniela, especificamente gosto mais de fazer dentro do meu trabalho e acho que para mim tem mais função, tá? Lá no meu começo de carreira eu fazia exatamente isso. Lá pela quarta sessão, mais ou menos, eu ia até a escola, tinha ali o meu roteirinho, é importante você também ter, tá? O seu roteirinho de entrevistas, onde você vai conversar com a professora ou com a direção, vai anotar ali tudo que você está colhendo de informações, de repente a escola consegue também te trazer aí provinhas, materiais da criança, ok? Mas, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que dentro da minha perspectiva de trabalho, eu gosto muito de orientar a escola, orientar o professor em como trabalhar com a minha criança. Então, o que eu tenho feito? Quando a família chega para mim no consultório, eu já peço para a família, olha, pede para a escola um relatório da criança com as informações que eles podem passar para a gente, que vão ajudar aí, no meu processinho de observação. Então, a família vai, conversa com a escola e a escola me manda aí um relatório. Então, como que a criança tem, se saído na escola, se já tinha, alguns antecedentes antes. Então, tem escolas, o que deveria ser, o que seria o correto, de ter ali toda uma sequência, dos anos da criança nessa escola. Então, relatório de outros professores também. Então, tudo que a escola pode me dar, ela me dá, tá? E através dessa perspectiva, isso me ajuda no processo de avaliação. Então, eu não vou até a escola, ok? Eu só recebo, então, essas informações da escola. Algumas escolas são super abertas para conversar, então eu consigo também uma entrevista ali por telefone, mas eu não vou até a escola. E aí, o que eu faço então? Quando eu termino as minhas sessões avaliativas, que a gente vai fazer o quê? O processo de devolutiva. Converso com a família, entrego a devolutiva. Neste momento, é o momento em que eu gosto de ir até a escola, tá bom? Por quê? Porque assim eu já vou com os dados da minha criança, com tudo que eu observei e com as minhas sugestões, de auxílio escolar. Aí eu vou até a escola, converso com a escola, claro que a gente vai ali também, está sempre abertos a ouvirmos o que a escola tem para nos falar. Eu entrego este relatório para a escola, explico como eu avaliei essa criança, o que eu observei, o que eu levantei de hipótese e deixo também ali, bem explicadinho para a escola quais são as atitudes, as mudanças que eu sugiro para a escola para que a gente possa, de uma perspectiva conjunta, trabalhar com essa criança. Então, é neste momento, nessa devolutiva, que eu gosto de visitar a escola, porque assim eu já aproveito também para orientar a professora, a escola, em como trabalhar com a criança. Isso porque, psico,
Você também, se já está na atuação, você deve sentir isso. Muitos professores acabam não sabendo, né, como lidar com um paciente, se de repente esse paciente já até tenha um diagnóstico aí, né, uma hipótese levantada não só por você, ou até mesmo por um neurologista, por qualquer outra área. Normalmente o professor, ele não sabe lidar com aquela criança, porque ele não fez a avaliação que você fez, né? Ele tá ali trabalhando no dia a dia com a criança, mas você, enquanto especialista, conseguiu obter muito mais informações do que o professor na sala de aula. Então, quando você vai até a escola e sugere, né, como deveria ser o trabalho, quais são as atitudes, as mudanças que a professora pode fazer, né? De repente uma adequação curricular, uma provinha adequada, né? Uma mudança ali social dessa criança, eu acho que isso é extremamente importante para que o seu trabalho em consultório, ele tenha uma função maior, né, dentro do ambiente educacional. Então, quando o especialista e a escola conversam a mesma língua, é claro que o trabalho vai ter muito mais sentido, tá? Então, eu, na atuação, comecei fazendo, né, as entrevistinhas lá com a escola na minha 4ª sessão, mas hoje eu entendo que ir no final, né, nessa devolutiva e orientar a escola, para mim tem tido mais função, tá bom? Mas claro, eu não deixo de obter informação da criança. Como eu falei para vocês, a escola me manda um relatório e quando possível, também a escola quando é aberta aí, eu converso por telefone com a professora, normalmente, né, o professor de sala de aula. Então eu não fico sem obter informação do paciente, mas eu prefiro. Agora, tem casos especiais, digamos assim. Então, vamos supor que o seu paciente, a queixa dele é específica dentro do ambiente educacional. Um bullying, né? Ou até mesmo uma professora aí que usa uma didática que a criança não está conseguindo acordar dentro dessa didática. É claro que aí a gente está tendo uma demanda e uma escuta bem específica do ambiente educacional. Aí, nesses casos específicos, sim, eu sugiro que você vá fazer a visita a essa escola ainda no seu processo de avaliação, tá? Então, nesses casos específicos, eu vou sim durante o processo de avaliação. Mas a maioria dos casos, talvez 80% aí dos casos, eu acabo indo mesmo neste momentinho aí da devolutiva. Ok? Espero ter respondido a pergunta de vocês, mas vocês viram, eu dei a parte teórica e dei a parte, né, a parte prática aí daquilo que eu faço e que eu acho que tem surgido mais efeito no meu trabalho. Mas, psico, sinta-se à vontade. Eu acho que a gente tem um protocolo a seguir, mas a gente precisa sempre trabalhar as nossas demandas de forma específica. O que o meu paciente precisa? Como que eu posso, né, agir dentro dessa perspectiva dessa criança? Então a gente vai ganhando isso aí na prática, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um curtir, um comentário, compartilhe, enfim. Como você já sabe, o nosso canal aqui é feito para você, para que eu possa te ajudar aí a ser mais efetiva dentro do seu trabalho, trazendo aí aquilo que eu tenho vivenciando. Não sou dona da razão, como sempre falo para vocês, mas eu passo aqui aquilo que tem feito sentido para mim na prática, tá bom? Agradeço por todos vocês e eu espero você no próximo vídeo.